Pessoal, tudo bem? Então, retomando as aulas, as revisões das propriedades para compreensão das operações básicas, creio eu que uma das formas de ter mais êxito, né, um estudo mais organizado, mais otimizado, é revisar a teoria de conjuntos numéricos e conforme nós estudamos as propriedades relativas a cada conjunto numérico, nós vamos abordando as operações básicas para assim ter um roteiro, né, de gradativo, né, aos poucos, né, cada tipo de operação básica vai sendo colocada em questão. Peço a vocês assim uma paciência, né? Porque o que acontece? De início pode parecer um tanto vago, né? A revisão dessas propriedades, mas lá na frente, quando fizermos a consolidação dos conceitos, tudo vai fazer sentido. Então, vou começar com vocês pelo assunto dos conjuntos numéricos, começando pelos números naturais. O conjunto dos números naturais é o mais simples. Ele envolve 0, 1, 2, 3, ou seja, não tem números tipo com componente 0, alguma quantidade, tipo 2,3, 2,4. São números que podem até ser associados aos inteiros, mas não envolvem os números negativos. Entendido? Então são números positivos, incluindo zero, e que não são, vamos dizer assim, quebrados. Eu vou explicar esses quebrados mais adiante. E quais são as propriedades dos conjuntos, dos números naturais, que são importantes a gente ter consciência e tomar nota? Tem a propriedade associativa da adição. Vamos supor três números naturais, A mais B mais C. Eu posso levar em questão, aqui como está indicado pelo parênteses, o somatório, a soma de A mais B, e depois somar com C. Mas eu posso fazer essa soma de outro jeito, que o resultado não vai alterar. Eu posso somar B mais C primeiro e depois somar com A. Então eu posso associar as parcelas de outras formas, que isso não vai alterar o resultado da soma. Propriedade importante. Propriedade comutativa da adição. Comutar quer dizer estar relativo à troca, ou seja, A mais B é a mesma coisa de B mais A, ou seja, eu posso inverter a ordem das parcelas somadas que o resultado atingido é o mesmo. Elemento neutro da adição. Bem, a questão do elemento, o que é o elemento neutro da adição? É aquele elemento que quando somado não altera o resultado da soma, e esse número é zero. A somado com zero, né? A somado com, vamos dizer, nada, continua sendo A. E essa propriedade ela tem uma função essencial na compreensão de demonstrações, de teoremas, né? Mais adiante a gente vai abordar isso. Agora vamos considerar as propriedades relativas à multiplicação. Nós temos a propriedade associativa da multiplicação, que é análoga à associativa da adição. Eu posso fazer o produto de A vezes B e em seguida multiplicar o resultado por C, mas posso associar B com C, fazer o produto de B vezes C e multiplicar por A. Né? Eu tenho a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, eu posso inverter a ordem dos fatores, né, dos números multiplicados, que não vai alterar o resultado do produto, beleza? E o elemento neutro da multiplicação, que é aquele número que quando eu multiplico por um certo número natural, vamos dizer um número natural A, né, qualquer 1, 2, 3, qualquer número natural, vezes 1, eu vou continuar tendo o mesmo número A, ou seja, 1 vezes A, ou seja, uma parcela de valor A resulta em A. Agora, 0 vezes A, o zero já não é elemento neutro da multiplicação, porque 0 parcelas de valor A resultam em zero. Se eu estou multiplicando A vezes zero, eu estou informando que eu estou considerando 0 parcelas
desse valor em questão. 0 parcelas resulta em 0. Então o elemento neutro da multiplicação não é 0, ele é 1. 0 é elemento neutro da adição, né? É bem importante a gente frisar essa diferença. E tem a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição. Quando eu tenho, por exemplo, A vezes B mais C entre parênteses, eu faço aquela multiplicação que a gente conhece como chuveirinho, em que eu multiplico A vezes B, depois multiplico A vezes C, chegando nessa expressão, né? A vezes B mais A vezes C. E aí, é uma propriedade que ela é simples de entender, mas eu ressalto essa propriedade para falar sobre o caminho de volta, que é a gente pegar uma expressão tipo A vezes B mais A vezes C e colocar o A em evidência. Isso é muito importante. Por exemplo, vamos supor a conta 2 vezes 3 mais 5 entre parênteses. Eu faço a multiplicação distributiva, fica 2 vezes 3, mais 2 vezes 5, 2 vezes 3, 6, né? 3 somado 2 vezes 6, e 5 vezes 2, 5 somado 2 vezes 10. 10 com 6, 16. O que acontece? Vamos supor que eu não estivesse nessa etapa aqui, que o início de tudo fosse essa operação, 6 e 10. Fatorando 6, ou seja, explicando o 6 como uma multiplicação de fatores primos, eu sei que 6 é 2 vezes 3. E eu sei que 10 é o dobro de 5, 2 vezes 5. Estou fatorando, expressando em fatores. Como vocês podem ver, o fator 2 ele é comum a ambos os números. Então, dessa forma, eu posso dizer que essa expressão 2 vezes 3 mais 2 vezes 5 ela é igual a 2 vezes 3 mais 5. Porque olha só, é um somatório que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou somando 3 duas vezes, aqui eu estou somando 5 duas vezes. É a mesma coisa de eu pegar, somar 3 com 5 e por último somar 2 vezes. Compreendido, pessoal? Então eu agradeço muito a paciência de vocês. Se inscrevam no canal. Por enquanto, pode aparentar ser meio vago estudar essas propriedades, mas mais na frente vai fazer muito sentido, né? E justamente na compreensão de operações básicas. Bacana? Então tá. Mais adiante vou postar a continuação dessa aula e conto com vocês. Tranquilo? Abraço. Até mais.